Hoje é um dia especial aqui para esta casa, porque a gente inaugura o Observatório da Mulher na Prática, né? É um organismo que foi criado dentro da estrutura da Assembleia Legislativa para trabalhar com dados primários, com pesquisas para mostrar a realidade da mulher no Amazonas. Então, é o Observatório da Violência contra a Mulher. A gente tem organismos e órgãos parecidos no Senado Federal, em algumas assembleias legislativas, mas nenhum hoje com um perfil tão completo como o nosso observatório. A gente está colhendo dados de Manaus e de todo o interior do estado, dos 61 municípios do interior, região metropolitana, municípios mais distantes, para que a gente saiba a realidade da mulher amazonense em relação à violência. Então, é um dia especial porque não é simplesmente uma sessão especial. A gente está inaugurando o Observatório da Violência contra a Mulher do Estado do Amazonas. Falando de números, a priori, qual é o dado atualizado com relação à violência contra a mulher do Estado do ano passado até o momento? Olha, os dados da violência que a gente tem hoje, os dados gerais ainda são os dados nacionais, os dados do Anuário da Segurança Pública. A gente ainda não tem os números do Estado consolidados, porque a gente ainda está fechando com o interior. Inclusive, é onde há muito mais subnotificação, isso eu já posso adiantar. Então, hoje no Brasil, a gente tem um estupro a cada 6 minutos, o que é um absurdo, já que o estupro é o crime que mais tem subnotificação, porque muitas mulheres são estupradas e não notificam. Para vocês terem ideia, grande parte desses estupros são contra crianças, e a criança muitas vezes nem sabe que está sendo estuprada, ela não tem nem para quem dizer ou a quem recorrer, porque muitas vezes é o próprio responsável quem comete esse estupro. Aqui no Amazonas, inclusive, com uma matéria do Radar hoje, né, trouxe à tona um dado impressionante da quase 200 mil estupros de adolescentes nos últimos 3 anos no Amazonas. Isso dá 2 estupros por dia de adolescentes, ou seja, mulheres até 19 anos, sendo que isso é subnotificado. Se a gente olhar aí que a gente deve ter de 70% a 80% de subnotificação, vocês imaginam o tamanho que deve ser a quantidade de estupros. Qual a expectativa pode ser feito, como faz feito, né? O observatório ele mostra, por exemplo, um desconhecimento das medidas protetivas que a mulher pode ter acesso através da Lei Maria da Penha. O observatório mostra, por exemplo, qual o percentual de homens e de mulheres, o que eles entendem sobre machismo, o que é violência. Então, ele mostra a nossa realidade, a gente não pega a partir de dados de outros locais. E, por isso, a gente consegue elaborar a política pública necessária. A gente consegue, por exemplo, ver qual o percentual de mulheres que desconhecem a lei, onde essas mulheres estão geograficamente no Estado. A gente consegue ver qual é a idade das mulheres que desconhecem a lei. A gente consegue elaborar a política voltada para aquele público. A gente consegue, inclusive, melhorar a comunicação do Estado, da Assembleia, das prefeituras, das câmaras de vereadores, a partir do momento que a gente identifica quem é a mulher que sofre violência, onde ela está, por que ela sofre, por que ela não procura ajuda. A gente consegue identificar hoje em Manaus e nos próximos meses em todo o interior do estado muitas informações. Hoje o lançamento trouxe apenas algumas telas. A partir da semana que vem a gente vai semanalmente agregar, mas a gente vai ter dados, por exemplo, sobre a situação econômica das mulheres, sobre a situação econômica das mulheres que sofrem violência, sobre as mães solo, sobre as mulheres que são responsáveis pelo sustento do lar, o quanto ela sofre violência, se aquela mulher independente ela realmente sofre menos de violência. Tudo isso vai estar disponível. E o mais importante, a gente vai conseguir enxergar de acordo com a nossa regionalidade. A gente vai poder entender por que talvez uma mulher lá em São Gabriel da Cachoeira, ou lá em São Paulo de Olivença, ela tem mais dificuldade, o que ela desconhece, de que forma a gente vai atender especificamente aquelas mulheres. A senhora poderia explanar aí para a gente quais são as políticas públicas, né, e as leis que o Estado do Amazonas colocou aí em defesa dessas mulheres? Olha, nós temos muitas leis no Estado, nós temos leis que trabalham a questão do empreendedorismo, a gente tem leis voltadas para a saúde da mulher, já que a falta de assistência à saúde é também uma violência institucional que as mulheres sofrem. A gente tem a lei mais moderna do Brasil de combate e prevenção à violência obstétrica, por exemplo. O Amazonas é referência nisso.
Inclusive, a partir de amanhã começa uma capacitação para reconhecimento e combate à violência obstétrica no Tribunal de Contas, a partir de uma emenda nossa. A gente tem leis aqui que destinam parte das moradias às mulheres vítimas de violência. A gente tem leis, por exemplo, que dão prioridade a essa mulher vítima de violência para matricular os filhos na escola quando elas precisam se mudar. Enfim, a gente tem muitas leis aqui de combate à violência, mas a gente precisa efetivar, a gente precisa de mais cumprimento dessas leis. E a gente precisa do principal, prevenir. A gente precisa formar uma nova geração. É escandaloso a quantidade de violências, de feminicídios que a gente vê todos os dias. Este ano, aqui no Amazonas, a gente já teve um aumento de cerca de 75% até o último mês da proporção de casos de feminicídio em relação ao ano passado, agora em 2024. Então, a gente deve ter um ano em que o número de feminicídios, possivelmente, se os dados continuarem, a gente vai ter aqui mais de 70% de feminicídios a mais do que no ano passado. Eu queria também, embora não tenha sido uma pergunta, eu queria ressaltar o papel de vocês, da imprensa, e me coloco como nós, eu sou jornalista também de formação. O papel de vocês é fundamental. Todas as vezes que vocês publicam matérias, que vocês divulgam, que vocês mostram os dados, que vocês mostram também um agressor sendo punido, isso encoraja outras mulheres. Então, eu queria agradecer e pedir a vocês que a gente divulgue mais isso. Mas a gente vai falar todo dia? A gente vai falar todo dia porque todo dia tem violência, tem estupro. Então, eu quero aqui ressaltar o papel de vocês, da imprensa, porque, com certeza, se hoje as mulheres denunciam mais, é porque vocês mostraram na imprensa que ela pode denunciar, que ela tem onde denunciar e, principalmente, que pode ter resultado a denúncia dela. Então, eu quero ressaltar que o papel de todos vocês, portais, TVs, jornais, enfim, o papel de vocês é muito importante nessa luta. Homens e mulheres que fazem a comunicação do Estado. Estamos no meio dos pilares, você vai falar aqui da participação do Sindicato da Universidade nessa iniciativa e também o trabalho feito pela Procuradoria da Mulher que acaba mesmo. Bem, a Procuradoria da Mulher foi uma iniciativa minha, mas que teve o apoio do presidente Roberto Cidade. Então, hoje a gente tem uma estrutura que alguns órgãos muitas vezes não têm. A gente tem aqui uma rede de psicólogas, advogadas, assistentes sociais, pessoas administrativas, enfim, toda uma equipe que atende as mulheres que chegam até a Assembleia. O presidente Roberto Cidade também nos possibilitou um termo de cooperação que trouxe a Defensoria Pública aqui para dentro, então a gente consegue atender de forma mais rápida essas mulheres. E o Observatório da Violência contra a Mulher no Estado do Amazonas só é uma realidade porque o presidente Roberto Cidade acreditou no que eu propus, é algo que desde 2015 eu tento trabalhar aqui na Assembleia. Então ele acreditou no que eu propus e, mais que isso, ele entendeu a importância disso para mudar a realidade das mulheres amazonenses e para que a gente possa fazer leis que não sirvam só para o papel. O presidente Roberto Cidade entendeu que a gente precisa de mecanismos para entender a realidade da mulher amazonense, para que a gente possa fazer as políticas públicas corretas. Como desse caso, vai agregar no Procuradoria, no trabalho da Procuradoria já faz? O principal papel do observatório é a gente poder enxergar onde estão essas mulheres e o que essas mulheres precisam. A gente vai poder entender, por exemplo, se as meninas que cursam nível médio, de acordo ali com a idade, se elas têm informações sobre a Lei Maria da Penha, se elas sofrem abuso, que tipo de abuso elas mais sofrem. A gente ouve também os homens, então a gente consegue entender, pelo lado do agressor, que tipo de política pública a gente tem que fazer para combater, para impedir, mas principalmente para prevenir que novos casos de violência aconteçam. Então, se eu vou fazer uma lei hoje aqui na Assembleia e eu preciso de um dado, o observatório imediatamente identifica aquele dado para mim, identifica qual é o percentual da população que precisa daquele serviço, quem não está sendo atendido, e ele não serve só para a Assembleia, ele serve, por exemplo, para o governo do Estado. O governo do Estado, a SECOM, por exemplo, ela vai poder entender onde as campanhas de combate à violência contra a mulher podem e precisam chegar. A própria imprensa vai ser referência para a imprensa. Se um canal de televisão, por exemplo, vai fazer uma matéria sobre a violência que as mulheres sofrem, por exemplo, nas embarcações, né, assédio, importunação sexual, ela vai poder entrar lá no site, entrar no observatório, pegar dados científicos e poder falar com propriedade
para construir, a partir disso, também a comunicação correta. É isso. Gente, fuçem o observatório, olhem, entrem lá. A gente tem alguns dados hoje, na semana que vem tem novos dados, daqui a 3 semanas tem outros dados, e vocês vão ver muita coisa interessante. Cliquem nos gráficos, quando você clica lá nas colunas, ele dá a diferença do que é mulher, do que é homem, qual é a idade. Se você clicar lá na pessoa de tal idade, você consegue ver o tipo de violência, o tipo de informação que ela tem. E a cada semana a gente vai alimentar com os novos dados. Então, vocês que são da imprensa, vocês vão ter como extrair muita matéria e muita coisa a partir do observatório, e com dados fiéis, feitos, elaborados cientificamente.